Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os objetivos? Então, nós vamos fazer a leitura do gênero discursivo causo, certo? Vamos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e ainda identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Perguntinha para vocês aqui para entrarmos no clima da aula. Você sabe como é chamado, o conjunto de episódios que compõem a narrativa? Então, tem um nome específico, dentro da língua portuguesa, que nós chamamos aí esses episódios, acontecimentos aí ao longo de uma narrativa, Nós vamos descobrir então como podemos chamar esse episódio ou esse conjunto de episódios. Vamos lá? Vocês sabiam, que os causos, assim como toda narrativa, se organiza em um enredo, ou seja, numa progressão de acontecimentos em torno de uma determinada situação? Ah, professor, então é enredo o nome, então, dessa série de acontecimentos? Sim, exatamente. Então, quando nós, lá dentro de um texto, queremos entender qual é o enredo, nós vamos colocando lá os acontecimentos principais da história, certo? Que é uma narrativa, beleza? Vamos então ler mais alguns trechos do causo para compreender então alguns elementos da narrativa, Então o enredo e também sabermos o desfecho, Que é o desfecho, professor? É o final, como que a história encerrou. Vamos lá? Então, atividade 1, olha lá. Então, lendo uma parte do trecho. Os do Alegrete dizem que o caso se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Mas, pelo que me contaram, o primeiro automóvel que apareceu... A coisa foi assim como eu tinha começado a lhes contar. Agora, que fato pitoresco é narrado aqui? Já voltamos.
Joia! E aí, você conseguiu então fazer a identificação do fato pitoresco, engraçado, inusitado, que foi narrado então aqui dentro deste trecho? Conseguiu? Vamos ver então se vocês acertaram? Olha lá. A chegada então do primeiro automóvel na cidade, causando grande espanto à população, Então, opa, mas como que as pessoas se assustam com o automóvel, Você pode estar pensando aí, na verdade, ali ninguém nunca tinha visto um automóvel, então por esse motivo aquilo acaba gerando um espanto muito grande, Então, pensa, num lugar que você ali só tem ali animais, por exemplo, cavalos, por exemplo, e era um momento que não existia automóvel ainda, Então eram os primeiros automóveis que estavam chegando à cidade e tudo isso, então, para aquelas pessoas acaba assim espantando, É engraçado hoje? É engraçado. Porém, naquela época era perfeitamente compreensível, que as pessoas tivessem então se espantado com essa situação. Beleza? Bom, então vamos ler a história, para compreender melhor o enredo e o desfecho. Vamos lá? Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem 3 metades. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa. A coisa foi assim, como eu tinha começado a lhes contar. Ia um piazinho, estrada fora, no seu petiço, trop, 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 esse é o barulho do trote, quando de repente ouviu fu-fu-fu-pu-bum, fu-fu-fu-pu-bum, chipum. Eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas, como uma mula sem cabeça. Minha Nossa Senhora! O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois no tempo dos primeiros altos eles perdiam para qualquer matungo. Chegado que foi, o piazinho contou a história como pôde, mal e depressa, que o tempo era pouco e não dava para maiores explicações, pois já se ouvia o barulho do bicho que se aproximava. Mas bem cerrados para que o coração aos corcoveios lhe saltasse pela boca. Pois bem, minha gente, quando este apareceu na entrada da cidade, caiu aquele montão de povo em cima dele, os homens uns com os porretes, outros com garruchas, que nem tinham tido tempo de carregar de pólvora, outros com boleadeiras, mas todos de pé, porque também nem houvera tempo para montar, e as mulheres, umas empunhando as suas vassouras, outros a sua pá de mexer marmelada. E tudo abaixo de gritos e pragas que nem lhes posso repetir aqui. Até que, enfim, houve uma pausa para a respiração. O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareira, no meio da qual se viu o auto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado. E não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. "Ala puxa!" exclamou então um guasca, entre espantado e penalizado. O animal deu cria. Então, olha que interessante, essa situação. Gente, não tem como não achar graça disso, Então, alguém se espantar com o barulho de um automóvel e ainda no final achar que o bicho, ali, que eles achavam que era um bicho, um animal estranho, havia dado cria. Olha só, que absurdo isso. Como é possível um animal dar cria, Não é possível mesmo, Beleza?
Bom, vamos pensar juntos um pouquinho? Vamos lá? Como que se inicia então a confusão, né, que dá origem ao fato mencionado na atividade anterior? Olha lá. Então, havia lá um menino andando a cavalo. Ele ouviu o barulho do motor do carro e o avistou ao longe, né? Sem saber direito do que se tratava, imaginando ser um animal estranho e perigoso, correu para contar às demais pessoas na cidade. Então, isso vai fazendo parte então dos elementos do enredo, certo? Qual que é o momento de maior tensão no caos, né? Então, olha lá, é o momento em que a população ataca o automóvel com todo tipo de objeto, por exemplo, porretes, vassouras, bodoque, né, que são os estilingues, pás, vassouras, tudo que tinha por perto ali, as pessoas acabavam utilizando, né, para tentar bater ali naquele bicho todo estranho que eles achavam que era, mas na verdade não era, né? Era apenas um automóvel, certo? E coitado depois do motorista, né, que ainda bem saiu são e salvo de dentro ali do automóvel, certo? Atividade 2, olha lá. Qual foi o desfecho do caos Aquele Animal Estranho? Pense um pouquinho, responda e já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu descobrir então o desfecho, né? A parte final, então, aqui do caos, o que que aconteceu, né? Você lembrou? Você anotou aí certinho? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá, conferindo? Olha lá. Então aqui, olha o que que aconteceu. O automóvel ficou todo quebrado e o motorista conseguiu sair a salvo, engatinhando pelo que restou do carro. Ao ver a cena, uma das pessoas pensou que o tal animal tinha dado cria. Olha que interessante. Você lembrou dessa situação? Então lá na parte final, então, do caos, exatamente isso acontece, né? Lembra que as pessoas bateram tanto, né, com todo tipo de objeto possível ali naquele automóvel, amassaram tanto, né? Então, o automóvel acabou ficando de rodas para cima, né, como é relatado então no caso,
e o motorista saiu são e salvo. Porém, o fato curioso é que, como eles desconheciam o automóvel e realmente achavam que aquilo ali era um animal estranho e achavam então que aquele motorista que saiu de dentro do automóvel fosse uma cria, né? Tivesse dado cria ali, tivesse nascido ali alguém, né, daquele animal, né? Beleza? Curioso, né? E ao mesmo tempo inusitado esse fato, né? Bom, vamos lá então à atividade de número 3. Vamos fazer então a leitura do trecho. Vamos lá. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como uma mula sem cabeça. Olha a perguntinha. O autor utiliza comparações para descrever o automóvel? Se sim, com o que o automóvel é comparado? Já voltamos. Legal, você conseguiu perceber se existem ali comparações, né? Então, o que é comparação? Eu tenho um objeto ou alguma pessoa e comparo com outra, certo? Então, você notou ali se existe então essa comparação, que é uma figura de linguagem? Vamos ver se vocês acertaram, se tem ou não tem, e se tem, qual é ela, né? Qual é essa comparação? Vamos lá. Olha lá. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão. Olha lá, quando diz que nem touro brigão, está fazendo o quê? Uma comparação com o touro brigão. Então está comparando o automóvel com o touro brigão. Tem mais comparações. Que nem pipoca, né? Então saltando que nem pipoca, que pula ali na panela, certo? Se traqueando que nem velha coroca, né? Então, comparação com velha coroca. Comparação ali com a chaleira derramada, né? Então, quando ferve ali, né? A água, se a gente não desliga ali, o gás acaba derramando, certo? E também
comparando com uma mula sem cabeça. Então, perceberam ali as comparações realizadas? Interessante, né? Então, o texto literário ele permite sim muitas comparações, usar e abusar da linguagem, né? Trazer novos sentidos às palavras. Isso acaba tornando o texto mais agradável, por vezes mais humorado, e esse é o objetivo de muitas narrativas, certo? Por exemplo, dos causos, tá? Bom, agora a atividade de número 4. Vamos lá, releia o trecho. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como a mula sem cabeça. Pergunta: que efeitos de sentido o contador pretende provocar no leitor com as comparações que faz? Já voltamos. Bacana. E aí, você conseguiu então perceber que o professor perguntou, né? Então, que efeitos de sentido o contador ele pretende provocar no leitor ao realizar aquelas comparações? Vamos conferir aqui juntos. Olha lá, o efeito de sentido aqui pretendido é de gerar, de provocar humor, graça, comicidade dentro daquele causo, né? Então, os causos eles trabalham, né, com muita força em cima do humor, em cima da graça, da comicidade. Então, quando você for elaborar um causo, por exemplo, lembre-se disso, né, de colocar bastante coisas engraçadas ali nos acontecimentos. Perfeito? Muito bem. Então, vamos conferir o que nós fizemos durante a aula. Olha lá. Nós fizemos, então, a leitura de um causo, certo? E também nós fizemos ali, né, as interpretações dos exercícios, das atividades, para entender os efeitos gerados ali com o humor, por exemplo. Beleza? Bacana? Então, agradeço a todos vocês que acompanharam essa aula e até a próxima.